Você sabia que o cumprimento de sentença, que reconhece a exigibilidade de entregar coisa, tem um procedimento específico no Código de Processo Civil? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E por isso eu te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na pílula jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre cumprimento de sentença para entrega de coisas e vamos ver a coisa certa e coisa incerta. Lembrando que essa pílula jurídica faz parte de uma série onde estamos estudando o cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença para entrega de coisa pode se tratar de coisa certa ou coisa incerta, ou bem móvel ou bem imóvel. Esse procedimento ele está regulado no artigo 538 do Código de Processo Civil e tem por finalidade garantir que o credor, aquele que teve um direito em relação a um bem reconhecido, receba o bem que judicialmente foi reconhecido. Para isso, vamos começar conversando sobre o artigo 538, conhecendo. Vamos lá. Artigo 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse, em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Parágrafo 1º. A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento e contestação de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor. Parágrafo 2º. O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação na fase de conhecimento. Parágrafo 3º. Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. O primeiro ponto que chama a atenção da leitura do artigo 538 é que nós verificamos que, no cumprimento de sentença para entrega de coisa, a medida logo vai ser expedir o mandado de busca e apreensão e fazer a busca e apreensão do bem móvel. Já no caso do bem imóvel, vai ser expedido o mandado de emissão na posse, ou seja, de consolidar e de colocar o credor na posse do bem imóvel. Outro ponto interessante é o que se refere à questão das benfeitorias e do pedido de direito de retenção. Esses pedidos não podem ser manejados no bojo do cumprimento de sentença pelo executado, porque ele deve ter discutido essas matérias na fase de conhecimento, ou seja, no momento do processo de conhecimento, antes da coisa julgada, ele tem que discutir a questão de retenção por benfeitorias ou de indenização de benfeitorias, não cabendo essa discussão na fase de cumprimento de sentença. A finalidade é garantir que o credor, aquele que teve o direito reconhecido, ele possa exercer de plano o seu direito sem os óbices de eventual retenção por benfeitorias. Outro ponto interessante é que quando tratamos sobre entrega de coisa, essa entrega pode se relacionar a uma coisa certa, ou seja, aquela que é perfeitamente identificável, como por exemplo um carro que tem número de chassi, número de placa, ou então ela pode ser uma coisa incerta, é aquela que é especificada em gênero, em quantidade, mas ela não é perfeitamente identificável. Por exemplo, sacas de arroz. Nesse caso, na coisa certa, ela já deve ser especificada no momento em que o exequente ele entra com o pedido de cumprimento de sentença. E provavelmente esse bem já está especificado, inclusive, no título judicial. Quando a gente fala de coisa incerta, em regra, a escolha da coisa incerta, a escolha da coisa, cabe ao devedor. Então, o credor ele vai requerer a entrega da coisa, mas ele não vai especificar, porque a coisa não é passível de especificação. Como eu já dei o exemplo, 10 sacas de arroz. 10 sacas de arroz são 10 sacas de arroz. E ela não é perfeitamente identificável. Então, o devedor que vai pegar as 10 sacas de arroz e entregar. Salvo
especificação em contrário, ou seja, salvo se o título judicial já trouxer a especificação ou disser que couber ao credor especificá-la. Nesse caso, na coisa incerta que cabe ao credor a especificação, o credor vai especificá-la. Se não estiver previsto essa prerrogativa ao credor, o direito de especificar a coisa incerta, ou seja, de escolher aquilo que vai ser entregue dentro da quantidade do gênero previsto no título judicial, caberá ao devedor. O que vai acontecer logo assim que houver o trânsito em julgado de uma condenação que determina a entrega de uma coisa, é que o executado ele pode de pronto já fazer a entrega. Se ele não fizer essa entrega, então pode então o juiz determinar a subrogação, ou seja, o Estado entrar no lugar do credor e lá retirar o bem do devedor para entregar ao credor. Mas além disso, como se aplicam as normas do cumprimento de sentença para a obrigação de fazer e não fazer, também é possível o juiz utilizar as medidas coercitivas. Então, o juiz pode determinar a aplicação de multa, por exemplo, para coibir o devedor a entregar o bem. Outro ponto interessante é que as despesas relativas a eh, qualquer necessidade para o cumprimento, por exemplo, precisa transportar o bem e precisa de um guincho, porque o bem é um container, né. Então, essa movimentação, essas despesas correm por conta do devedor, ou seja, o credor pode antecipá-las e depois pode cobrá-las do devedor no próprio cumprimento de sentença. A partir do momento, então, que o credor tem o título executivo judicial, ele pode ingressar com pedido de cumprimento de sentença. Ao ingressar, devedor vai ser intimado para, no prazo de 15 dias, realizar a entrega do bem. Se isso não acontecer, o juiz pode fixar multa, fixar as astreintes, ou então ele já pode de logo determinar as medidas subrogatórias, como busca e apreensão do bem ou emissão de posse, no caso de bem imóvel. Um detalhe muito importante é que, se por algum motivo o bem não for entregue, principalmente no caso de bem móvel, mas também é possível no de bem imóvel em que haja a demolição do bem, a demolição do prédio, nesses casos, cabe a conversão em perdas e danos, já que não é possível, já que a entrega é de uma coisa certa, não é possível a substituição dessa coisa certa por outra. Então, o que vai acontecer é que o cumprimento de sentença vai se converter em perdas e danos. Se essas perdas e danos já estão quantificadas no processo, vai-se simplesmente seguir o cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa. Se não estão especificadas, haverá necessidade de liquidação, e essa liquidação se dará por arbitramento, ou seja, vai ser necessário o ajuizamento de uma liquidação de sentença para liquidar essas perdas e danos, e, posteriormente, executá-las, cobrá-las no cumprimento de sentença. A extinção da execução se dará pela entrega do bem, seja bem móvel ou bem imóvel. E, havendo a necessidade de conversão em perdas e danos, como acabamos de falar, vai se converter o cumprimento de sentença no cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa. Um detalhe interessante é que, quando falamos de entregar coisa certa, entregar coisa incerta, existe um regramento também no processo executivo. Se você quiser saber mais sobre isso, eu já gravei uma pílula jurídica, onde lá eu falei no processo de execução sobre a entrega de coisa. Então, assista aqui a pílula jurídica nesse card que apareceu e você vai ter maiores informações sobre como funciona esse cumprimento de sentença, porque as normas lá do procedimento de execução também se aplicam ao cumprimento de sentença. Esse era o conteúdo que tínhamos para tratar desse assunto. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta nos comentários que nós vamos responder. E se você tem alguma sugestão de pílula jurídica, eu também deixo aqui a solicitação para que você coloque nos comentários que nós vamos preparar esse assunto. Inclusive, esse assunto, cumprimento de sentença, ele foi abordado por vários seguidores que pediram que a gente tratasse desse tema.
Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.